A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 23 de maio. Proifes cobra avanços no cumprimento do Acordo 07-2024. Federação se reúne com Andifes para tratar do orçamento das instituições federais de ensino. Comissão do Adurne Sindicato realiza a primeira reunião sobre minuta da carga horária docente. Em mais um episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor de Economia da UFRN, Thales Penha, segue abordando a respeito do ajuste fiscal no Estado. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Para acelerar processo, Sindi pede reinstalação da comissão do rateio do Fundef. O UFRN realiza primeiro encontro científico de pós-graduandos. Segunda edição do Cinearte Debate promove reflexão sobre violência doméstica e encarceramento de mulheres. Filarmônica da UFRN reapresenta concerto Viagem ao Centro da Terra, com nova montagem e experiência sensorial. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Proifes Federação se reuniu com o Coordenador-Geral de Desenvolvimento de Pessoas da Rede Federal da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Rafael Farias Gonçalves, para tratar das pendências do termo de acordo 07-2024, assinado pelo Proifes em 27 de maio de 2024. Entre os temas discutidos, destacou-se a liberação do controle de frequência dos professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico da rede federal, um dos pontos do acordo que segue sem efetivação. Na última reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, tanto o MEC quanto o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informaram que a minuta de decreto estava sob análise da Casa Civil. O Proifes seguirá atuando para garantir a efetivação desse direito. Também foi pauta da reunião a publicação da portaria que regulamenta os novos fazeres docentes e que substituirá a portaria número 730/2024. O relatório e a minuta de portaria estão sob análise das áreas técnicas do MEC, incluindo os setores de desenvolvimento de pessoas, planejamento e gestão, além das equipes de projeto e supervisão. Na reunião, os representantes do Proifes enfatizaram a importância tanto da publicação da portaria dos novos fazeres docentes, quanto da alteração do decreto 1590 para a liberação do controle de frequência do magistério EBTT. Ambas normativas legais interferem no cotidiano do trabalho docente, bem como nas ações de planejamento institucional da rede federal. Os representantes do Proifes reiteraram que a demora na publicação tem provocado apreensão na categoria docente. Outro ponto debatido foi a recomposição do Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências. O Proifes ratificou a indicação dos seus representantes e cobrou a publicação da portaria, oficializando os membros titulares e suplentes de cada entidade. A CETEC garantiu que a minuta com a nova formação já foi encaminhada à Secretaria Executiva do MEC e agora segue para análise da consultoria jurídica. Educação em pauta. O presidente do Proifes Federação, professor Wellington Duarte, se reuniu com o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, professor Daniel Diniz, para tratar sobre a limitação orçamentária enfrentada pelas universidades. O Proifes reuniu-se com o presidente da Andifes, o reitor da UFRN, Daniel Diniz, para externar nossa profunda preocupação, não apenas com o orçamento 2025, já que ele segue, infelizmente,
uma trajetória ou de estrangulamento ou de redução. Nós temos hoje um orçamento que está sequestrado pelo parlamento, cerca de 54 bilhões de reais, estão retesados, reprimidos, sequestrados pelo parlamento. Portanto, você retira um aporte que poderia ser para investimentos do governo federal. Além disso, no orçamento de 2025 já houve um corte feito pelo parlamento e as universidades e institutos federais pagam caro por isso. O que eu coloquei como presidente do PROIFES para o reitor Daniel Diniz, presidente da Andifes, é que isso é muito preocupante, porque o orçamento de 2026, 2027, etc., baseando-se nessa lógica perturbadora, vai fazer com que a estrutura das universidades e institutos federais entre num processo de decadência que eu tenho medo que seja irreversível. Então, assim, enquanto nós lutamos e conseguimos algum reajuste salarial, não é o ideal, mas foi o que nós conseguimos, as universidades continuam penando para ter o seu dia a dia acadêmico sendo realizado. Isso é muito ruim para quem acha que as universidades e os institutos federais são a base do conhecimento que proporcionaria um bom desenvolvimento desse país. Fica uma situação a se lamentar. Jornal da Educação. Extra Classe. Membros do Adurni Sindicato, que compõem a comissão responsável pelo debate acerca da minuta da resolução da carga horária docente, se reuniram na sede da entidade para tratar a respeito do assunto. Na reunião, a comissão colocou em pauta as estratégias necessárias para realizar os fóruns de debate sobre a resolução proposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte com os respectivos departamentos e centros, como detalha o professor Dárlio Inácio, diretor do Adurni Sindicato. Está em pauta uma discussão aqui na UFRN, na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma resolução que trata sobre regime de trabalho, atividade docente, carga horária, tem interesse para todos os professores e professoras da nossa universidade. O Adurni Sindicato está bem atento a essa pauta, já fez discussões internas na diretoria, no nosso conselho de representantes, e montamos uma comissão para dialogar esse assunto com a comunidade acadêmica em todos os campi do interior e no campus central. Em breve divulgaremos essa agenda no nosso site. É importante lembrar que essa comissão ela tem membros da nossa diretoria, membros do Conselho de Representantes e também representantes da Progesp. E o Adurni Sindicato convida todos os docentes para essa discussão que diz respeito à vida laboral de todos os professores. Nesta semana, vamos ouvir o 18º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, apresentada pelo professor do Departamento de Economia da UFRN, Thales Penha. Hoje, o docente continua abordando a respeito do ajuste fiscal no Estado. Ouça. Prezados ouvintes, gostaria de continuar debatendo com vocês os custos do ajuste fiscal. Fazer ajuste fiscal não é algo simples ou trivial. Muitas vezes se fala em cortar a própria carne, mas é preciso ter muita consciência de que o ajuste fiscal significa diminuição de gastos, muitas vezes em áreas importantes. E o ajuste fiscal ele não pode ser um fim nele mesmo. Então o Rio Grande do Norte tem todo esse problema que nós temos debatido ao longo dessa série aqui. Problemas estruturais do ponto de vista da arrecadação com altas renúncias fiscais, problemas estruturais da maneira como a folha de pagamento evolui a previdência, né, e outros tipos de gasto. Então é necessário fazer um arranjo. No entanto, esse arranjo ele não pode ser feito de maneira imediata. É como se tivesse um carro em alta velocidade e quisesse pará-lo e puxasse o freio de mão. Capotaria e mataria todas as pessoas que estavam dentro. Então, o ajuste fiscal precisa ser muito bem estruturado. De que maneira? Primeiro, é importante não o seu resultado em si, mas a trajetória. Muito mais importante de saber se teremos déficit ou superávit nesse ano é saber se nos próximos anos a nossa trajetória está levando para uma insustentabilidade do déficit ou está nos caminhando para uma melhoria de cenário de superávit ou de reequilíbrio das contas. Gerar superávit ou ter déficit não é o mais importante. O importante é que no médio e longo prazo você consiga com que o Estado execute as funções que ele deve executar. Cumprir as funções sociais que ele deve cumprir, tal qual manda a Constituição e as leis orgânicas. Diante disso e do cenário do Rio Grande do Norte,
Os ajustes precisam ser estruturais, não precisam ser imediatistas. Então, todos os ajustes ou mudanças em formas de coordenar, como temos debatido aqui, seja de um critério em que você ajuste as despesas ao crescimento da receita, que é o primordial, que é o principal problema, por exemplo, da folha de pagamento, é que você ajustasse a dinâmica da despesa crescer de maneira casada com as receitas, de uma maneira mais harmônica com as receitas, evitar com que os subsídios se dessem de maneira descontrolada também. Então, o mais importante é você criar mecanismos que levem a isso no longo prazo. Não é mudar tudo de imediatamente, aquela velha máxima, tem que mudar tudo que está aí. Você tem que fazer reformas estruturantes de médio e longo prazo, uma vez que a sociedade precisa se adaptar. Você não pode, em detrimento de fazer um ajuste fiscal, cortar gastos que leve a piora da situação do bem-estar da população, que eu falo de todos os agentes, sejam empresas, empresários, famílias. Então, todos esses ajustes, eles têm que caminhar por este ajuste harmônico, levando em consideração, inclusive, os próprios ciclos econômicos, na medida em que também não adianta você fazer ajuste fiscal em períodos de depressão, onde se demanda mais que o governo consiga atenuar os impactos de uma crise econômica. Então, os ajustes permitem janelas em que você pode ser mais robusto ou menos robusto, e pouco importa o resultado anual. O que mais importa é o resultado de longo prazo. Qual é a trajetória que estamos nos inserindo? Nos próximos episódios discutiremos algumas perspectivas do Rio Grande do Norte para frente. Um abraço e até a próxima. Depois do intervalo, não caia em golpes. A Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Para acelerar processo, SINT-RN pede reinstalação da comissão do rateio do Fundef. O FRN realiza primeiro encontro científico de pós-graduandos e ainda, segunda edição do Cinearte Debate, promove reflexão sobre violência doméstica e encarceramento de mulheres. Filarmônica UFRN reapresenta concerto Viagem ao Centro da Terra, com nova montagem e experiência sensorial. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. E atenção, docente sindicalizado. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurni Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os
nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Educação em pauta. Esta semana, dirigentes do SINT-RN solicitaram ao Procurador-Geral do Estado, José Duarte Santana, a reinstalação da Comissão do Rateio dos Precatórios do Fundef. Segundo a professora Fátima Cardoso, coordenadora-geral do SINT-RN, essa comissão ajudou a desburocratizar o pagamento da primeira parte do rateio dos precatórios do Fundef ocorrido em 2022. O SINT, mantendo a tradição de cuidar da nossa categoria, esteve reunido neste dia 22 com o Procurador do Estado, Dr. Santana, a fim de reativar a comissão que vai conduzir todo o processo da primeira parcela do Fundef aqui no Estado. Nós vamos trabalhar essa parte inicialmente para garantir que assim que o dinheiro entre na conta do Estado, estejamos já com toda a parte burocrática, de decisões a tomar já tomada e os consensos estabelecidos a fim de que não demore a categoria a receber essa primeira parcela do Fundef. Lembrando que nós temos mais duas parcelas, uma para 26, outra para 27. Aquele valor inicial que nós recebemos foi uma parcela incontroverso, não foi parcelado, foi total. E em razão disso, essas três parcelas que nós vamos receber, elas serão de menor valor. Então fica aqui o chamado, só para gente deixar a categoria sabendo das providências, daquilo que nós tomamos e estamos tomando como medida para atender seus interesses. Jornal da Educação. Extra Classe. Nos dias 28 e 29 de maio, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte cedia o primeiro encontro científico de pós-graduandos. Uma das responsáveis pela organização do projeto, a doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Turismo, Lairane Maiara Lino Santos, explica como será o evento. O primeiro encontro científico de pós-graduandos, ele vai ocorrer no dia 28 e 29 de maio, onde a abertura vai ser a partir das 6 horas, com credenciamento, e teremos como destaque a palestra do professor Antônio Gomes, que é o diretor de avaliação da CAPES. E ele vai falar um pouco das perspectivas da pós-graduação no Brasil. Qual é o cenário atual, um cenário avaliativo, como hoje funcionam todos os programas, e também o que esperar da postura da pós-graduação. Então ele vai trazer, neste momento, falando um pouco desse cenário totalmente pertinente, considerando que todos os programas hoje já estão passando por um cenário de avaliação. Então a gente traz esse professor para trazer contribuições tanto para os coordenadores, assim como os discentes. E no segundo dia, a gente vai ter uma programação pela manhã e pela tarde, lá no auditório do Departamento de Educação Física, e teremos assuntos diversos em relação à inteligência artificial, como a inteligência artificial pode ser utilizada como mecanismo de pesquisa, para ajudar nas pesquisas que desenvolvemos na universidade, como ferramenta metodológica, e também teremos o uso da IA na parte ética. Então abordaremos também esses assuntos, mas vai além disso. Além dessa questão da aplicação da inteligência artificial na pesquisa, vamos ter palestras voltadas para a vivência do pós-graduando. Uma falando sobre órgãos de fomento, onde os representantes do Sistema Brasileiro de Apoio à Pesquisa, o SBPC, e também teremos a Propesc e também o SEBRAE. Então vai ser abordado essa questão do fomento da pesquisa, que pode ajudar os pós-graduandos que desejam ter suas pesquisas financiadas por esses órgãos. E também teremos um bate-papo com discentes da própria universidade, que eles vão falar da vivência do pós-graduando da universidade, quais são os desafios, quais são as dificuldades, os lados positivos, falar um pouco das suas pesquisas, ter uma troca de conhecimento entre si. Além disso, nessa mesa da Jornada dos Pós-Graduandos, nós teremos a presença da vice-presidente da ANPG, a Amanda Mendes, que ela também vai falar nessa perspectiva de vivência do pós-graduando, mas também numa questão política, para a gente lutar em questões
que são pertinentes para a pós-graduação. Por exemplo, a questão do reajuste de bolsas, a luta pela previdência. Então, a NPG ela vem falando desses desafios, que é um desafio nacional do contexto da pós-graduação, e apresentando isso, né, com esses discentes da UFRN, mostrando qual é a realidade do pós-graduando hoje que faz pesquisa dentro da UFRN. Então, a gente terá esse encontro bastante diverso, que vai falar tanto do olhar do pós-graduando como do olhar do professor e como utilizar esses métodos de pesquisa para a otimização da vida. E tudo isso com um foco de integralizar, de realizar networking, de trocar conhecimento e deixar todos os programas, né, mais próximos. Então, o objetivo do evento é esse, em fortalecer o contexto da pós-graduação hoje dentro da UFRN. O Adurne Sindicato, em parceria com a Cooperativa Cultural da UFRN, promove na quinta-feira, dia 29 de maio, às 16h, a segunda edição do projeto Cine Arte Debate, com a exibição do documentário Liberdade Sem Conduta, seguido de um debate sobre a violência doméstica e o encarceramento de mulheres no Rio Grande do Norte. O evento acontece no auditório do NEPSA 1, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. Dirigido por Dênia Cruz, o documentário integra o projeto de uma websérie de mesmo nome e tem como foco a história de Amanda Caroline, mulher que, após 8 anos de violências físicas, psicológicas e sexuais sofridas dentro de uma relação conjugal, foi condenada por ter mandado matar o companheiro. O documentário retrata a trajetória de Amanda, abordando as múltiplas camadas que envolvem sua história e as marcas profundas deixadas pela violência de gênero. O filme é resultado de um processo iniciado ainda durante a pandemia, quando a diretora conheceu Amanda por meio de videochamadas, enquanto a personagem ainda estava reclusa no Centro de Detenção Provisória de Parnamirim. Posteriormente, Dênia Cruz teve acesso presencial à detenta e ao livro escrito por ela na prisão, que serviu como base para a construção da narrativa documental. Liberdade Sem Conduta é um recorte sensível, subjetivo e forte sobre a história de uma mulher que encontrou na prisão uma forma extrema de se libertar da violência que sofria. A exibição é aberta ao público e integra as ações do sindicato voltadas para a promoção dos direitos humanos e da igualdade de gênero. Agenda da Educação. No próximo dia 30 de maio, a Filarmônica da UFRN reapresenta o concerto Viagem ao Centro da Terra, com nova montagem e experiência sensorial. Vamos saber os detalhes na reportagem de Rebeca Oliveira. Após grande sucesso das apresentações na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Filarmônica UFRN retorna aos palcos com a reapresentação especial do concerto Viagem ao Centro da Terra. A nova montagem acontece no dia 30 de maio, às 8 horas da noite, no Teatro Riachuelo. Os ingressos já estão à venda no site uhu.com e na bilheteria do teatro, com a opção de meia solidária. A montagem conta com mais de 100 músicos em cena, incluindo orquestra sinfônica, banda de rock, coral e narração, além de uma projeção mapeada a laser e iluminação cênica, criando uma experiência audiovisual única. A regência é do maestro André Muniz, que celebra o retorno da obra em grande estilo. Essa é uma obra clássica do tecladista Rick Wakeman, um dos ícones do movimento do rock progressivo, e essa é uma obra realmente de uma dimensão fantástica, porque ela reúne uma filarmônica UFRN, uma orquestra sinfônica completa, um coral com 70 vozes, uma banda de rock que vai ser formada por professores nossos aqui da Escola de Música. A produção reúne grandes nomes da música local e internacional. A banda de rock é formada pelos professores Kleber Campos na bateria, Ayrton Guimarães no contrabaixo e pelo guitarrista potiguar Marco Antônio. Nos vocais, os artistas Mauro Oruan e Ariadne Mendes representam a força do rock produzido no RN. O espetáculo é dividido em 4 partes: The Journey, Revolution, The Beatle e The Forest, acompanhando o enredo do livro de Werner e fortalecendo a narrativa com música, luz e imagem, como explica André. Essa obra, ela conta uma história de um achado de um escrito em Hamburgo, na Alemanha, que falava que se eles entrassem em uma cratera, em um
cão extinto, eles chegariam ao centro da Terra. E é uma viagem surpreendente, não é? Com a descoberta de novos mundos, de animais fantásticos, não é? E que termina de uma forma épica, não é? Com eles chegando ao centro da Terra e depois sendo expulsos de lá em uma outra erupção vulcânica. Com duração de 90 minutos e classificação livre, o concerto Viagem ao Centro da Terra é uma celebração à música, à literatura e à criatividade, reafirmando o compromisso da UFRN com a produção cultural de excelência e a inclusão social por meio da arte. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.